Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Paula, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito! O que dá a impressão também que existe uma espécie de livre-arbítrio no plano deles, porque não estava definido, eles decidiram ali. Sim, né? Sim, interessante, é verdade. Eu não tinha refletido nesse sentido. Quando eu falei o meu livre-arbítrio, como é que fica, eu pensei, se esse é o grande dom, né, que a gente criada assim, dentro de princípios religiosos, espiritualistas, não sei qual o termo melhor usar, mas se você tem livre-arbítrio, que dizem que é o maior dom que Deus nos deu, e por que eu, falando com ele, não deixava eu usar, né? Porque eu achava que eu estava falando com Deus ali, né? Era um ser... Era o universo pleno falando comigo, né? Nessa primeira experiência, entendeu? Você disse que a voz que falou com você é como se o ruído se transformasse na voz, e esse ruído você falou que parecia um barulho de mar, de ressaca. O ruído, inicialmente, o ruído tinha esse barulho de mar, de onda quebrando, sabe? Aquele mas assim, muito, muito vibrante, né? E quando esse ruído, em determinado momento, né, esse ruído eu captei como voz, uma voz de... Olha, eu não sei identificar, é uma voz de homem, uma voz, era uma mensagem, como eu posso dizer, uma traduzível, vamos dizer assim, né? Era uma voz que eu consegui traduzir. Esse ruído eu traduzi essa mensagem. Eu não sei explicar isso, eu não sei. Você disse que, num certo instante, você falou, eu devo estar falando com Deus, uma coisa assim. Então... Eu estava, né? Para mim, eu estava falando com Deus, realmente, né? Você sentiu em algum momento que você tinha morrido? Não, não. E olha, uma coisa que, se eu tivesse morrido, eu não saberia. Não saberia. Porque você falou, deixa eu voltar. Mas para mim eu estava viva. Na verdade, você queria ter o livre-arbítrio, voltar se você quisesse, né? Mas então você tinha na cabeça a ideia de voltar, ou seja, você não estava onde você sempre esteve. Mas isso não fez você pensar que você estivesse morrido, simplesmente que você estava num outro lugar. Num outro plano, sim, num outro plano. Por quê? Veja, aí é da minha formação, né? Daquilo que eu já li, que eu estudei. Mas nesse momento que você estava lá, essa sua formação pregressa se fez presente na interpretação? Muito presente. Eu compreendi o que estava acontecendo lá nesse plano astral, sei lá qual é o nome que se dá, né? Nesse plano onde eu estava no meio do universo, eu compreendia o que aconteceu, o que estava acontecendo, por conta da minha formação, e não compreendi o que aconteceu depois, porque não da minha vivência, né, nessa vida, não era da minha vivência. Desculpe, você disse que não compreendeu depois o quê? A segunda experiência, eu não entendi, porque não era da minha vivência. Agora, em algum desses lugares, o primeiro ou o segundo, você sentiu que já tinha estado lá antes? Não. Você se sentiu com paz ou você sentiu pertencimento, alguma coisa? Bem-estar, eu me sentia muito bem, muito bem. Eu sentia um bem-estar. Pertencimento, não, porque eu queria sair de lá, mas eu me sentia bem, eu não estava angustiada,
eu tive receio, realmente, eu tenho que confessar que eu tive medo de pular. Falei, não, eu não sei o que tem aí, vai saber, né? Aqui tá mais seguro. Eu também não saio muito da minha zona de conforto, sabe? Eu tenho que reconhecer que eu levei isso lá para outro plano também, entendeu? Agora tem uma coisa interessante. Você estava numa plataforma no meio do nada. Do nada, do universo mesmo. E você estava andando. Nessa plataforma. Tinha gravidade, né? Exatamente, tinha a gravidade e você não estava na Terra. Que gravidade é essa? Isso faz parte do mistério, né? Porque possivelmente, se você pulasse dessa plataforma, você sairia voando Pode ser. pela falta da gravidade, mas isso não era a sensação que você tinha no momento. Não. E também não quis arriscar, não. Eu achei melhor. Eu queria sair de lá de uma maneira segura, né? Vamos dizer assim, né? Voltando para aquela primeira experiência, esse ser que ficava com as mãos ali, você sentiu alguma familiaridade com ele? Não. Você viu o rosto dele? Vi. E depois eu vi algumas imagens, assim, desenhos, né? Do Anjo Gabriel. Era um desenho. Naquele momento, eu achei que era um ser de origem libanesa, era do Oriente, né? Dava para ver bem os traços do rosto. Sim, mas era um rosto anguloso, comprido, mais comprido, e o tom de pele era um tom de pele meio olivado, né? Ele não era branco, ele tinha um tom de pele meio olivado. E eu, várias vezes, passei a noite vendo ele, porque cada vez que eu fechava os olhos, ele aparecia. Quando eu abria, ele sumia. Eu fechava os olhos, ele aparecia. Eu abria, porque eu fiquei meio, assim, surpresa, vamos dizer. Em que região que ele impunha as mãos, conforme você falou? O tórax. Eu tinha consciência do meu corpo físico, né? E ele estava na altura do meu tórax, em pé, ao lado da cama. E as mãos, ele impunha as mãos em cima do meu tórax. Você disse que na plataforma em volta era tudo escuro, você não via estrela, inclusive você contou anteriormente para mim. Qual é a cor da plataforma em si? Também era... Ela era negra também, ela era preta. Mas era um tom, como ela tinha densidade e o entorno era etéreo, né? Por isso dava para ver a plataforma, porque eu acho que é isso que eu posso explicar, não tem outra explicação. Ela tinha densidade e a volta era o espaço. Você disse que você resolveu divulgar o poder da oração depois que você percebeu sobre aquele seu corpo. Imediatamente após você ter tido esse pensamento, você voltou? Se eu voltei de uma maneira muito suave e meio dopada ainda, né? Porque eu continuei na UTI. Mas lá você não se sentia dopada ali naquela plataforma? Lá não. Mas a última coisa que você se lembra da plataforma foi quando você pensou em divulgar as orações? Você falou em voltar para a Terra. Quer dizer, você sabia que não estava na Terra. Creio que era no espaço sideral. Eu estava no espaço sideral, num buraco negro, sei lá, porque não tinha estrelas, eu não vi estrelas, então eu podia dizer que fosse um espaço sideral, mas que era em algum lugar nesse grande universo. Eu acho que era, né? Agora vamos falar da segunda experiência, da frase da sua amiga. Eu queria entender uma coisa. Essa sua amiga, ela está aqui. É sua amiga aqui, atual. Quando ela veio me visitar, eu contei essa história para ela. Falei, mas você esteve aqui na minha casa. Você me deu esse papel com essa frase. Ela falou, Paula, eu nunca fiz isso. Eu falei, mas não é possível, eu tenho certeza que você fez isso. Ela
repetiu, eu nunca fiz. E nós ficamos assim, eu falei, você me falou que eu iria para aquele lugar, que na hora, quando eu voltei, né, chamava Catimbó, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não. O lugar que eu tinha ido, eu falei, mas você falou para mim que um dia eu iria no Catimbó. Catimbó era o segundo lugar onde você foi? Onde estava tendo esse ritual indígena, primitivo, não sei, chamava Catimbó esse lugar. Quem falou isso para você lá? Foi essa minha amiga que me disse que eu iria nesse lugar. Então, essa segunda experiência, ela tem talvez um pouco da alucinação, porque a Miriam disse que nunca veio à minha casa e nunca falou para eu guardar uma frase para eu falar em determinado momento da minha vida. Ela nunca falou isso para mim. Mas você acha possível que seja uma mistura das duas coisas? Acho que pode ter sido, porque ela jura de pé junto que não falou, e eu tenho para mim que toda a sequência da segunda experiência, foi em cima dessa frase. Eu percebo que as EQMs ligadas à Covid são muito complexas. Muito. A sua é até a mais linear que tem, perto de as outras duas que eu entrevistei. São muito difíceis de entender, elas são complexas. Então, por isso que eu fico pensando se essa frase da sua amiga é como se... vou chutar aqui, como se ela pudesse dizer para você numa outra dimensão uma coisa que nessa dimensão ela não sabe que disse. Eu supus isso também, né? Porque era muito real essa situação para mim. O fato dela não lembrar aqui... não significa que ela não tenha feito. Você lá era 3, por que ela não pode ser 2 também? Uma aqui, outra lá. Aquela índia que eu disse que pedi licença para entrar naquele ambiente, né? Aquela índia existia no relato, na história dessa minha amiga. Ela falou assim, olha, eu fui, o que eu tinha convicção de que havia acontecido mesmo aqui, no plano tridimensional. Ela falou, ela veio me visitar, na minha sala, né, onde a gente está agora, eu e você, fazendo essa gravação, eu sentada numa poltrona, ela entrou e falou assim, olha, eu vou te dar isso aqui, eu estive em tal lugar, que é esse Catimbó, eu estive em tal lugar, e mandaram eu entregar este papel para você, porque um dia você vai precisar dele. Você vai precisar dessa frase que está escrita. Olha, é muito linear mesmo, só pode falar isso, né? E essa frase você não se lembra qual é? Lembro da frase, mas no dia lá eu falei, porque eu tinha que me identificar como eu, sendo Paula, eu teria que me identificar para poder entrar naquele local. Para mim é muito nítido essa experiência anterior à vivência da EQM, né? Não entendi, assim, o que é nítido? A vivência com essa minha amiga. E foi ela que descobriu que Catimbó, ela procurou depois na internet. E o que é Catimbó? Catimbó é um ritual que mistura crenças, parece, indígenas, europeias e africanas. E pode ser também uma entidade. Existe uma entidade que se chama Catimbó também. Então a situação que a gente tem é, você, nesse segundo lugar, para entrar você precisava dizer uma frase que foi passada por uma amiga sua que disse anteriormente, quer dizer, você tinha na sua memória lá que uma amiga sua tinha dito anteriormente uma frase que você um dia precisaria usar na vida. E essa amiga não se lembra, essa amiga aqui não se lembra, mas lá você só se lembrava que ela tinha dito, você não se lembrava de onde ela tinha dito, onde ela estava quando tinha dito. Na minha casa. Então você tinha a lembrança da sua casa quando você estava lá? Não, eu tinha a lembrança de uma visita que ela havia feito
para mim na minha casa e me dado aquele papel. Então, quando você estava durante a segunda EQM, você teve a lembrança de uma visita numa casa sua. Na minha casa. Eu pergunto, essa casa sua era essa daqui desse plano? É idêntica. Então você tinha uma lembrança daqui quando você estava lá. Sim. Mas isso não fez com que você quisesse voltar ou quisesse ficar lá? Não interferiu? Na verdade, eu não queria voltar. Era muito prazeroso estar lá. Eu tenho que confessar isso, que eu não queria. Mas dei graças a Deus de estar aqui de volta, né? Agora eu pergunto, por que você parece ter ficado... você confessou que não queria voltar. Quase todo mundo fala que não queria voltar. Por que para você é uma confissão? Porque eu nunca falei isso para ninguém. Estou falando agora, né? Me deu, sei lá, ataque de sincericídio, né? Alguma coisa assim. Eu não tinha, nunca falei isso, que eu não queria voltar para ninguém. Quase ninguém quer voltar. Porque é muito prazeroso, sabe? Você não sente dor, você não tem nenhuma sensação desagradável, não tem. É prazeroso, eu não tenho outro termo para dizer. É prazeroso. É interessante que nas suas 3 experiências tem alguma ação que me lembra cura. Por exemplo, a impostação das mãos na primeira, aquela coisa azul relacionada às orações sobre o corpo da maca na segunda, e na terceira a dança, onde o seu primeiro corpo lá na frente está sendo envolto por tecidos bonitos e tem pessoas à volta. Também você relacionou isso à cura. Isso me chama atenção. Engraçado, realmente era isso que acontecia, onde se dava essa cura, a gente não sabe, né? Isso que você viu quando o seu primeiro corpo entrou e começou a girar sobre o próprio corpo, e pessoas à volta de você, desse corpo, também giravam e tinham esses tecidos. Na hora que você estava vendo isso, você entendeu como sendo um tipo de cura? Ou você simplesmente não sabia o que era aquilo? Não, eu observava e entendia que aquilo era um ritual de cura. Falei, nossa, que interessante, isso é um ritual de cura. Eu sabia que ali era um ritual de cura. E o fato de a senhora ser indígena, peruana, conforme você falou, você estranhou na hora? Não, eu não estranhei, porque não estranhei a situação em si, já era inusitada em função de eu não ter referências literárias, vamos dizer, né, sobre o que estava acontecendo ali, e nem experiência pessoal em nenhum ritual dessa natureza, né? Então, para mim, aquilo era surpreendente eu estar naquela condição, mas ao mesmo tempo eu percebia que era uma coisa boa, porque eu estava num ritual de cura, que a intenção era curar. Sobre a bigorna, que é algo que chama muito atenção, você viu uma bigorna ou só foi um som ensurdecedor? Não, eu olhei para cima e vi como se fosse uma bigorna, alguma coisa enorme caindo do céu, como uma bigorna, me pareceu que fosse uma bigorna, e um som ensurdecedor que fez tremer todo o ambiente ali, e o portal se abriu, né? E o primeiro corpo entrou e o fechou, e eu fiquei do lado de fora. Então, o barulho foi quando a bigorna bateu no chão ou na descida? Na descida, no vidro. Parece que ela bateu no vidro. Eu não sei. A senhora fez assim para mim, né? Ela não falou nada, mas eu entendi que eu tinha que esperar a autorização superior para ela poder abrir a porta, né? Ou para a porta abrir, não sei. E quando ela fez assim,
eu olhei para cima e vi esse objeto enorme, que me pareceu uma bigorna, né? Porque, assim, como referência aqui, eu só tenho a bigorna para usar, né? E um barulho muito forte, muito forte. Sabe quando você ouve barulho no vidro da sua casa, passa um carro com um som muito alto? Então, era um barulho que fez tremer o vidro e aí abriu o portal. Você disse que o portal era um vidro, na verdade, né? O portal era translúcido, né? Então, eu associo a um vidro. Mas ele tinha uma espécie de batente ou não? Não, não, É como um muro. mas era translúcido e era de vibração, né? Era uma vibração mais densa que não me permitiria ultrapassá-la. Você percebeu alguma diferença de terreno, flores de um lado, outro não, árvores de um lado, no outro não, montanhas de um lado, no outro não? Não, nesse local não. Dos dois lados do vidro era igual. Era como se eu estivesse na Chapada dos Veadeiros fazendo uma trilha. Assim, a imagem que eu posso associar é mais ou menos como de um ambiente de cerrado, vamos dizer, né? O cerrado, a vegetação é rasteira, as árvores são mais baixinhas, né? Isso antes do vidro. Porque do outro lado era talvez um salão, como se fosse um salão, mas era ao ar livre. Não tinha paredes do lado de lá, não tinha telhado também. Mas não era a continuação do lado de cá. O caminho não, o caminho encerrava no vidro, né? No que eu suponho que seja essa vibração mais densa que não permitia acesso, que precisava ser aberta para poder passar. E você sentia vontade de entrar lá, tipo, eu quero estar lá porque ali é maravilhoso, ou não? Não, eu mesma não senti vontade, eu que estava como observadora e consciente, entre aspas, né, conversando com a Pachamama lá. Esse eu não sentia, mas eu entraria, porque eu não ia deixar o outro eu sozinho, né? Na verdade, você chegou para entrar, né? Sim, é que a porta fechou, só entrou um e a porta fechou. Sim, mas você quis entrar. Esse quis entrar foi no automático ou você tinha uma grande vontade de estar lá dentro? Automático, como se fosse minha obrigação continuar junto ali, sabe? Você não se lembra o retorno para o corpo. Você simplesmente estava lá e de repente estava aqui. Não tem retorno para o corpo. Eu acordo com eles tirando o tubo, né? Então já era consciência, já tinha consciência. E você voltou com a lembrança imediata das experiências? Sim. Nas duas vezes? Nas duas vezes. A gente sabe que a Covid normalmente está associada à perda de olfato, perda de paladar, e por outro lado, acontece às vezes da pessoa, na volta de uma experiência de quase morte, notar uma mudança nos seus sentidos. Os seus sentidos mudaram porque, até onde se sabe, normalmente a mudança causada pela Covid fica naquela época da Covid, né? Mas apesar de que em alguns casos vai além. Mas algumas pessoas também, depois da EQM, começam a ter premonição quando alguém chega perto, sente se a pessoa está triste ou sente se ela está falando a verdade ou não. Alguma coisa mudou? Eu sempre fui muito sensível a energias, vamos dizer, né? Eu tenho que estar num ambiente com uma leve, para eu me sentir bem, né? Eu preciso estar num ambiente leve. Então, normalmente, os locais onde eu vou são assim. Eu me sinto bem nos locais onde eu estou, né? Mas o que acontece? Quando eu voltei para casa depois da Covid e do hospital 40 dias,
A minha casa era um inferno na terra, de energias que eu sentia que não faziam parte do local. Não, eu não conseguia identificar este ambiente como a minha casa, não pelas paredes, móveis, não era isso. Energeticamente, era um tererê aqui, viu? Era muito ruim o ambiente. Você sentia presenças? Eu não sentia presenças, não via pessoas, nada, mas a energia da casa era uma energia pesadíssima, que não faz parte do meu ambiente doméstico, entendeu? E isso com o tempo foi mudando? Demorou mais de mês para retomar, e eu só retomei com oração. Só com oração, meditação, água benta, incenso, tudo que você possa imaginar eu usava, entendeu? Para purificar o ambiente da minha casa. Eu sentia que o ambiente da minha casa estava carregadíssimo de energias que não faziam parte da minha existência, que até aquele momento não tinham feito parte da minha existência. Os médicos falaram alguma coisa que tenha te surpreendido? Os médicos disseram que nenhum medicamento fez efeito, tudo que podia ter dado errado, deu errado. Eu quase morri 2 vezes, que coincide com as 2 vezes que eu caminhei pela plataforma e pensei se eu ia me jogar lá para baixo ou não. 2 experiências, né? Na caminhada sobre a plataforma, eu fui 2 vezes à beira do precipício para olhar se eu ia me jogar lá para baixo ou não. Eu pensei que as 2 vezes a que o médico se referiu fossem as 2 vezes em que você teve a experiência de quase morte. As 2 experiências, não. A segunda intubação veio em função de uma pneumonia bacteriana, não foi a Covid. A Covid já tinha superado na primeira intubação. A segunda foi em função de estar num ambiente de hospitalar, e eu peguei uma bactéria e tive uma pneumonia. Você tinha medo da morte? Eu não tenho, nunca tive. Em casa a gente sempre conversou muito sobre esse assunto, sobre vida após a morte. Não é uma coisa que eu tenha medo, não. Modificou de alguma forma a compreensão do que é a morte? Não. Para mim, não. Porque, primeiro que eu também só sei, através de vocês, que o que eu tive foi uma experiência de quase morte. Né? Eu não tinha como referência que eu tivesse tido uma experiência de quase morte. Em função dos relatos que eu ouço sobre essa experiência, que as pessoas veem um túnel de luz, veem luz. Eu não tive essa vivência, né? A minha experiência foi mais concreta, né? Então, para mim não mudou nada. Eu acho que, eu só espero, sinceramente, que eu saiba que morri, entendeu? Porque se eu tivesse morrido naquela ocasião, por conta da Covid e da pneumonia, eu não saberia que eu tinha morrido. Então, eu só peço a Deus que me permita saber que eu morri, para não ficar atormentando ninguém por aqui. Essa voz que você ouviu na experiência da plataforma, você nunca mais ouviu aqui? Não, nunca mais ouvi, mas ela é muito presente. A experiência em si, ela é muito vívida, ela é muito concreta para mim, tanto a experiência da plataforma, da caminhada na plataforma, como a experiência no ritual de cura primitivo, né? As duas, elas são, assim, elas são quase que intrínsecas, vamos dizer assim, no meu pensamento, na minha mente. Eu não esqueço disso, eu não esqueço. Você recebe, às vezes, intuições que você sente que vieram desse outro plano? Não. Eu sou intuitiva, bastante intuitiva. Eu sempre tive uma vivência, assim,
experiências transcendentes, vamos dizer, né? Por exemplo, às vezes estou andando na praia e eu sinto cheiro de incenso, a ponto de até olhar à minha volta para ver se não tem alguém passando, segurando uma vareta de incenso. Muito comum eu sentir cheiro de incenso, né? Visão mesmo, assim, de outros seres, às vezes acontece, mas eles são muito rápidas, as visões, e assim, parece que se forma aqui nessa parte frontal da mente, né? Nessa parte, a sensação é que se forma, essa visão se forma aqui. Isso é uma coisa que acontece, já aconteceu comigo várias vezes, assim. E o que significa formar aqui? Você simplesmente sabe que forma aqui? Se fosse uma tela mental. A sensação que eu tenho é que ela se forma, essas visões, elas se formam aqui. Não sei se é aquele terceiro olho, não sei, eu não sei o que. Mas não adianta eu olhar com estes olhos, eu vejo por aqui. É uma sensação que se forma aqui, nessa região. Eu tive uma sensação dessa quando meu pai faleceu. Eu cheguei na casa dos meus pais e, assim, no momento que entre eu sair da minha casa e ir para a casa dos meus pais, caiu um temporal daqueles, tipo tromba d'água. Quando eu cheguei na casa do meu pai, as janelas da sala estavam abertas e a água dessa tromba d'água formou uma lâmina dessa altura na sala. Eu entrei e falei, pai, você não fechou a janela da sala? E aí, quando eu vi, ele não respondia, ele tinha acabado de falecer, ele infartou naquele momento, um pouco antes de eu chegar, né? E aí, quando eu me dei conta disso, eu pus as duas mãos assim, fechei os olhos e falei, meu pai faleceu, meu pai se foi. Quando eu fiz isso, aqui eu vi, por aqui, eu vi duas pessoas que me pareciam vestidos de enfermeiro, como enfermeiro, e a minha avó, mãe do meu pai. Eles vieram buscar meu pai. Eu vi isso, nem estava pensando, entendeu? Eu fechei os olhos e vi isso. Qual seria a sua mensagem final para todos nós? Qual a essência do aprendizado que você quer que nós levemos no nosso coração nesses tempos tão peculiares, tão complexos do nosso planeta? Oração. Orar, se conectar com a grande vida do universo, o nome que queiram dar, Deus. Orar e se conectar com a sua essência espiritual, melhor, né? Com a sua essência espiritual. Por quê? Se não fossem as orações que eu recebi, eu não estaria aqui para dar esse relato que eu dei. Eu tenho convicção de que eu sou hoje fruto do poder da oração. Se eu estou aqui hoje, é em função do poder da oração. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?